direção, a mediunidade na Bíblia. Tenho que trazer um pouquinho de história para a gente entender. Nós, no ambiente espírita, falamos de mediunidade de uma maneira bastante normal, de uma maneira corriqueira. É uma faculdade que está em volta de nós, que nós a estudamos, etc. Mas essa faculdade da mediunidade já estava na Bíblia? Os povos, antes de Kardec, antes da gente estudar o Espiritismo tal como ele está codificado para nós hoje, já se utilizava, já se fazia uso dessa faculdade? E a resposta é sim. E essa resposta não sou eu que estou dando, é a própria Bíblia, em várias passagens dela, que eu vou trazer algumas aqui, para a gente refletir juntos sobre essa faculdade de mediunidade que todos nós temos. Nem todos nós somos médios ostensivos. O que é um médio ostensivo? Aquele que psicografa, que psicofona, que faz uma pintura mediúnica. Nem todos nós temos essas habilidades. Mas a hora que nós apelamos para a consciência, a gente está num exercício de mediunidade, nem que seja com o nosso próprio espírito, nem que seja com o nosso próprio espírito, um fenômeno anímico que a gente fala, mas não deixa de ser um fenômeno de mediunidade. E a gente precisa definir mediunidade, tá? É a faculdade de intermediar os mundos físicos e espirituais. A palavra médium refere-se a meio. Então, um médium nada mais é que um meio entre o plano espiritual e o plano material. E nós encaramos essa palavra de uma maneira bastante tranquila, mas outras religiões, outros estudiosos da história não consideram mediunidade algo positivo. Se usa muito a palavra necromancia para descrever determinados fenômenos mediúnicos na nossa leitura que estão escritos na Bíblia. E o que vem a ser essa necromancia? Refere-se à mediunidade dentro da magia negra e a busca de adivinhação. E está ligado também à feitiçaria, que tem a ver com rituais e obras de bruxaria. Isso está diluído na história, está diluído na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, somente no Antigo Testamento. A Bíblia, esse livro tão publicado, é o livro mais publicado em toda a história do ser humano. Como é que ele se deu? Como é que chegou nas nossas mãos? A Bíblia judaica, ela foi canonizada, ela foi tornada divina pela consideração dos hebreus, mais ou menos no século II depois de Cristo. A Bíblia, originalmente católica, foi no IV século depois de Cristo. Então foram 4 séculos da passagem de Jesus aqui na Terra, né? E a Bíblia teve um impacto significativo na história. Muito foi utilizada até como um instrumento de poder, de opressão sobre povos. A Bíblia é dividida em 2 testamentos, ou em 2 conjuntos de livros, né? O Novo Testamento, que é o mais conhecido nosso, também conhecido como Tanakh, no judaísmo, eles foram escritos em diferentes épocas e contextos. Esses textos, eles são narrativas históricas da passagem de toda a humanidade, tá? Antigo Testamento. O Novo Testamento nada mais é o que Cristo veio nos dizer nas passagens dele aqui. E o Novo Testamento foi escrito por Mateus, que é um dos 12 apóstolos. Apóstolos são aqueles que seguiram Jesus, discípulos não seguiram Jesus fisicamente, mas fizeram a continuidade do conhecimento cristão. Então Mateus, um dos 12 apóstolos, Marcos, que teria sido um discípulo de Pedro, que seguiu a Jesus, Lucas, um companheiro de Paulo, Paulo de Tarso, e João, que também foi um outro dos apóstolos. Agora, o que a gente vai refletir aqui, tanto entre o Velho e o Novo Testamento? Foram livros que foram escritos há muito tempo atrás, né?
O Velho Testamento conta passagens históricas antiguíssimas, desde Moisés, né, e tudo mais que se decorreu com a humanidade. E foi só reunido depois de 2 séculos depois de Cristo, que se canonizou, que se tornou um livro. O Novo Testamento, 4 séculos depois. Agora, a gente não consegue escrever direito algo que se passou no mês passado, consegue? Com certa precisão? É difícil, né? É telefone sem fio. Então a gente tem que ter sim esse crivo crítico de que nós estamos falando de um livro que foi escrito originalmente há séculos e séculos atrás, que passou por várias traduções, né? Que suas línguas mães é no hebraico, no grego, no aramaico, né? São línguas aramaico morta, né? E então está sujeito sim a erros, mas aquilo que é de mais importante, que é a nossa interpretação à luz do que é do bem, do que é de Deus, é o que mais importa. Um exemplo dos nossos dia a dias. Se vocês forem no site da PUC do Rio de Janeiro, que é a Pontifícia Universidade Católica, eles trouxeram um exemplo que vale para isso. Em 1978, na prova de redação do vestibular, eles colocaram um tema chamado lazer. Os alunos discorrerem, né, os candidatos discorrerem sobre lazer. 80% dos alunos discorreram sobre o laser, a luz laser. 80%. Então, uma palavra, né, dos candidatos que estavam estudando para o vestibular os traiu. Imagine o conhecimento bíblico que foi passado na época que não se tinha internet, malemar tinha uma escrita, então a gente tem que ter cuidados. Então a gente não pode ser aquele leitor da Bíblia radical, ortodoxo, xiita, né, como se diz. A gente tem que saber interpretá-la. E as citações mediúnicas na Bíblia, que são reconhecidas pelos nossos irmãos de outras religiões, elas são colocadas como algo proibitivo, algo que traz algo não de bom, que não pode ser tocado nesse assunto. Ao se fazer essa colocação, se está assumindo o fenômeno da mediunidade. Eu não vou ter medo e não vou proibir algo que não existe. Então já é um primeiro ponto. Mas se a gente for contextualizar quando estava se vivendo esse fenômeno mediúnico, que se tinha medo dele e tinha que se proibir, imagine hoje um trabalho numa mesa mediúnica. Não sei se todos aqui tiveram a chance de participar de um trabalho desse, onde um médium dá comunicação para um espírito, um irmãozinho que está passando por momentos difíceis lá no plano espiritual e começa a falar um monte de coisa, começa a gritar, etc. Não vai dar medo? Será que nós aqui como espíritas, estudando, etc., será que a gente não passaria por esse fenômeno de medo? Será que a gente não ia querer falar, não quero mais isso? Imagine isso 20 séculos atrás, 30 séculos atrás, porque a mediunidade é desde quando nós somos nós, desde quando o homem é homem. Então a gente também não pode criticar os nossos irmãos que proíbem, que têm medo disso, porque a gente tem que contextualizar. Você imagina o quanto de superstição que se tinha naquela época. Antes de Jesus era o olho por olho, dente por dente. Não se tinha o conceito do amor, da lei de amor que ele veio nos ensinar. Então esse era o conceito que nasceu, que foi escrito e publicada a Bíblia. Trazer alguns trechos rapidinhos aqui para vocês do Antigo Testamento que falam sobre mediunidade. O primeiro deles está em Levítico 19:31. Não vos voltareis para os médiuns, nem buscareis os espíritas. Espírita é uma palavra mais moderna depois de Kardec. Para vos contaminardes com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Em Levítico é como se Deus estivesse proibindo a mediunidade. Levítico 26. Se alguém se dirigir aos médios ou aos espíritos ou quem mexe com a mediunidade para prostituir-se com eles,
eu me voltarei contra essa pessoa e a eliminarei do meu meio e do meio do meu povo. Era o Deus vingativo do Antigo Testamento, condenando a mediunidade, ainda com veemência e com violência. Esse era o Deus. A visão de Deus do homem que escreveu o Antigo Testamento. A visão que era a visão deles. A gente não pode condenar que está errado, sabe por quê? Temos que tomar esse cuidado, porque se nós estamos encarnados aqui agora, nós somos fruto de encarnações passadas. Quem diz que nós não fomos um desses que estava vivendo nessa época? Com certeza fomos. E tínhamos essa interpretação. Outra passagem do Antigo Testamento, está em Samuel 28. A história do rei Saul, consultando a médio de Endor. É uma das mais citadas. Depois vocês procurem, é um texto muito rico que fala muitos fenômenos de mediunidade ali, que o rei Saul buscava essa médium para se consultar com ela, né? E consultava sobre a vida dele, queria invocar o espírito do profeta Samuel através de Endor para saber do futuro, para saber de coisas, para tomar decisões. No Novo Testamento, Atos 16 a 18, descreve uma jovem possuída por um espírito que dava a ela a capacidade de adivinhação e como Paulo a libertou desse espírito. A gente pode interpretar essa passagem como uma rejeição das práticas de adivinhação e de mediunidade. Em Coríntios 12, Paulo fala sobre os dons espirituais, incluindo a profecia e a capacidade de discernir espíritos. Algumas interpretações veem isso como uma referência às habilidades que podem ser semelhantes à mediunidade, enquanto outras consideram esses dons como distintamente diferentes das práticas mediúnicas. Que dons são esses? Dons da profecia e da glossalalia. Sabe o que é glossalalia ou glossalalia? É falar em línguas. Tem irmãos de outras igrejas que têm essa prática, ou acontece esse fenômeno lá nas igrejas de falar em línguas, né? Que nada mais é, na nossa interpretação, que está dando mediunidade para espíritos que falam outro idioma, né? Trabalhadores de mesa mediúnica já devem ter passado por isso, como eu já passei, de espíritos falando outro idioma, através de um médium que não falava aquele idioma, né? Isso não é o recomendável. A equipe espiritual da casa recomenda aos espíritos que isso não aconteça. Mas às vezes naquele ciclo ali tem algum médium que consegue se comunicar naquele idioma e pode ser permitido que isso aconteça, né? Eu já tive essa experiência pessoal também. Então, o que as igrejas, os nossos irmãos que professam outras fés, o que eles veem, né, isso? E aqui cabe sempre uma ressalva de que quando criticamos outras religiões, nós não estamos praticando a nossa. Então, não é uma crítica, é apenas uma visão diferente que os nossos irmãos, e irmãos em Cristo, porque todos nós somos cristãos, têm da interpretação do que vem a ser a mediunidade. Os nossos irmãos evangélicos, a opinião deles sobre essas citações bíblicas que eu comentei, tem várias outras, né? A gente não tem muito tempo, mas quem tiver curiosidade já tem isso até filtrado em vários artigos na internet, tem muitas passagens. Como é que eles veem essas citações? Eles veem como são relativas à mediunidade. A opinião deles é de rejeição. A interpretação de tais práticas são proibidas pelas Escrituras e incompatíveis com a fé cristã. É a opinião deles. Essa visão enfatiza a orientação exclusiva do Espírito Santo. Então, essa comunicação ela é exclusiva do Espírito Santo de estar se comunicando com nós encarnados aqui. E para eles, a Bíblia é suficiente para orientação espiritual e moral. Então não há necessidade, na opinião deles, que aliás é ato proibido, de se comunicar com espíritos para se educar. Essa é a visão dos nossos irmãos evangélicos. Os nossos irmãos católicos, eles interpretam essas citações bíblicas sobre a mediunidade como advertência a essas práticas.
vendo-as como incompatíveis com os ensinamentos cristãos e potencialmente perigosas do ponto de vista espiritual. Os católicos condenam essa prática mediúnica. Eles não a negam. Eles condenam essa prática mediúnica. E uma das grandes provas, até o Vaticano talvez não assuma isso publicamente, mas lá em Roma tem o Museu das Almas do Purgatório. Ele está ali situado no interior da igreja do Sagrado Coração do Sufrágio. Está lá dentro esse museu. E o que tem nesse museu? Tem obras que comprovam a presença das almas no purgatório. E relata que algumas dessas almas estão sofrendo lá e estão querendo mudar de lugar. Tem um livro chamado Manuscrito do Purgatório, está disponível na internet, de graça, é só baixar, pequenininho, lá, tem 62 páginas. Ele é um livro psicografado e foi publicado pelas Edições Paulinas. Edições Paulinas vinculado à Igreja Católica, tá? E discorre o quê? De uma freira de um convento na Espanha que psicografou mensagens de uma outra freira que tinha desencarnado ali e discorre esse livro. Então a própria Igreja Católica já publicou, as pessoas chamam de psicografias católicas. É uma psicografia católica esse exemplo do Manuscrito do Purgatório. Então, nós temos talvez a missão de, por essa compreensão que a doutrina nos traz, de estar conversando abertamente isso com irmãos de outras religiões. Sem dogmas, sem querer impor nenhuma forma de conhecimento ou assumir que nós temos um conhecimento privilegiado, nada disso. É sempre com muito respeito. Mas às vezes o próprio católico, eu já fui católico uma boa parte da minha vida, eu não sabia disso. Como eu acho que muitos católicos não sabem. Muitos católicos não sabem que até o século IV, quase o V, no concílio, não me lembro de qual cidade, Constantinopla, até ali a mediunidade era algo absolutamente aceito, tal como a reencarnação na Igreja Católica. Só que isso fica para quem está mais antenado com a história, etc, etc. E hoje, por N motivos que não vem ao caso, isso não é falado, não é exposto. Então, é uma oportunidade que a gente tem de estar debatendo de maneira respeitosa, de maneira fraternal com os nossos irmãos que professam outras fés, que no fundo, somos todos cristãos. E sendo cristãos, a gente está trabalhando pelo bem do próximo. E trabalhando pelo bem do próximo, estamos trabalhando pelo nosso bem, pela nossa evolução. É uma conta fácil de se fazer. Trabalhe pelo bem que você vai estar trabalhando por você. Porque se todo mundo pensar assim, vai ter um monte de gente trabalhando pela gente, né? E nós trabalhando pelo mundo, gente. É isso que a gente quer. É isso que é a missão que nós temos aqui. Agora, como espíritas, quem sabe um dia como uma religião universal? Quando a gente está buscando o bem, praticando o bem, a gente está professando a mesma religião. Agora, o conceito de mediunidade, nós sabemos que irmãos nos criticam, né? Mas vale a pena, vamos discutir em cima de fatos, em cima da própria Bíblia, em cima do Manuscrito do Purgatório, do Museu das Almas do Purgatório, para quem for católico. Por que não? Vamos dar um pouco mais de ciência. A nossa doutrina, ela é maravilhosa porque ela é apoiada em 3 pilares, né? É na religião, na filosofia e na ciência. E Kardec deixou muito claro, gente, se o que está escrito na doutrina kardecista, na doutrina espírita ou escrita por mim, for comprovado pela ciência que está errado, apague o que eu escrevi e coloque o que a ciência colocou de novo. Por isso que a nossa doutrina ela é viva, ela é dinâmica. E por ser viva e dinâmica, a gente está pronto para estar enfrentando qualquer tema. Qualquer tema. E hoje aqui a gente está enfrentando aqui a mediunidade, que é
desde o Egito Antigo, quando o povo hebreu estava ali, uns dizem sob escravidão, outros dizem que sob conveniência junto com os egípcios já tinham essa prática da mediunidade há muito tempo. O conceito de reencarnação já era muito comum a eles, e os hebreus, eles adquiriram esse conhecimento, começaram a praticar, até que Moisés proibiu essa prática, porque estava tendo um uso muito vulgar na mediunidade, querendo saber da vida do outro, etc, etc. Mas foi praticado. E nós, como é que a gente vê esses fenômenos espíritas na Bíblia, de mediunidade, como algo natural. E a gente tem como o maior médium que a gente viu aqui na face da Terra, dos tempos modernos, a gente fala que foi o Chico Xavier, mas o maior médium que a gente viu foi Jesus. Foi Jesus. Ele, com as suas habilidades, fazia curas, premonições, comunicações com espíritos, etc. Ele foi o grande médium, o grande divulgador da faculdade de mediunidade. Para nós, o que sobra? Aprender, estudar e praticar. O quê? O bem. Mas eu não sou médium, eu não falo, eu não psicografo, eu não... Pratique a mediunidade da comunicação com o seu mentor. Mas eu não consigo falar direito com ele. Preste atenção no sono, preste atenção no momento de oração. A oração é a conexão que a gente faz com o plano maior. E o que é isso? Um fenômeno mediúnico. Uma boa noite para todos. E novamente eu convido